Olá, você que nos acompanha aqui no podcast do No Mundo da Bola. A empresa contratada pelo John Textor garante o segundo gol do Botafogo na vitória sobre o Flamengo foi ilegal. Ronaldo Fenômeno negocia a venda da SAF do Cruzeiro. Renato Gaúcho abandona o banco do Grêmio na derrota para o Bahia. E o Vasco e o Ramon Dias? Quem está falando a verdade? Participam conosco do podcast o Maurício de Almeida, integrante da equipe de jornalismo da EBC, Rodrigo Ricardo, integrante da equipe de esportes da EBC. Eu sou o Sérgio do Bocage e o No Mundo da Bola está entrando no ar. Bom, Maurício, satisfação em recebê-lo mais uma vez. Obrigado. Eu começo por você. Que ironia, a empresa do John Textor diz que o Botafogo foi beneficiado. Pois é, né, Bocardi? O John Textor lançou essa polêmica toda na arbitragem, falando que o time tinha sido prejudicado ano passado, contratou uma espécie de um VAR do VAR, né, para fiscalizar os resultados em campo, inclusive do VAR, e agora essa empresa diz que o Botafogo acabou sendo beneficiado. Um lance muito polêmico, né? Os comentaristas de arbitragem ficaram meio divididos, uns acham que foi falta, outros acham que não, que o Fabrício Bruno meio que deu uma cavadinha ali, quando tocou no pedaço da canela, né? Puf, aí vai para o chão para tentar parar a jogada. Mas a arbitragem é algo sempre teve polêmica, com o VAR essa polêmica acabou aumentando ainda mais, mas eu não acredito que tenha uma tendência assim de ter um clube que vai ser beneficiado. A gente percebe Ou prejudicado. ou prejudicado. A gente percebe rodada após rodada que os lances polêmicos, os lances às vezes que são erros grosseiros, eles são indiscriminados. Cada dia um time é beneficiado ou é prejudicado. Não tem um que seguidamente é beneficiado, outro prejudicado. Acho que o que acontece na arbitragem é uma falha técnica na formação de árbitros, uma falha ainda que existe no VAR, a demora imensa que tem às vezes para uma revisão de lances considerados polêmicos, às vezes lances fáceis, que você no primeiro lance você não precisava nem de parar para revisar. Então acho que a arbitragem tem essa polêmica e aumenta cada vez mais com o John Textor, né? E então, Rodrigo, o que dizer disso tudo? Salve Bocai, salve Maurício, salve a todos que nos assistem. Olha, o Textor vem ditando aí como vai funcionar esse campeonato, porque ele lançou uma suspeita sobre o Rafael Claus, inclusive pediu que ele não apitasse o jogo. Rafael Claus acabou apitando, acho que até apitou muito bem, fez uma boa arbitragem. Enfim, se havia uma suspeita sobre o Rafael Claus, não era deveria o Textor pedir, tem que ser o Ministério Público, STJD, mas não o Textor. Então o Textor está dando as cartas nesse jogo, nesse mostra e não mostra, né? Tem os indícios, tem a inteligência artificial, eu acho bastante complicado. Em relação à arbitragem, eu concordo com o Maurício, a nossa arbitragem são bizões, com o VAR isso até se aumentou, né? Pensava que a tecnologia ia melhorar, mas por trás de toda a tecnologia tem um ser humano, e esse ser humano continua falho, com pouco preparo, mas acho também que os jogadores ajudam muito pouco. Os jogadores encenam, até uma brincadeira, né? Parece que eles fazem aula de teatro também na base. Se eu tocar assim, você voa Enfim, longe. então eles não colaboram com a arbitragem também, não colaboram com o espetáculo. Você não vê isso no futebol europeu, por exemplo. Sim. E agora, com tantas câmeras, todo mundo percebe quando é uma figuração ou não, quando é uma encenação, e mesmo assim continua insistindo. O lance do Fabrício Bruno, em especial, eu fiquei na dúvida. No primeiro momento eu também achei falta, no segundo já comecei a achar que não, enfim. Acho que também não foi um lance que ia alterar o jogo. Acho que foi um jogo bastante equilibrado, poderia ganhar qualquer um dos dois. O Luiz Henrique teve a felicidade de fazer aquele belo gol. Tava com aquela homenagem já preparada, né? Que saiu a máscara do nada, enfim. Mas o Textor, eu acho que tem que se dar uma dura no Textor. Ou mostra ou não mostra as provas, só indício, enfim, fica levantando uma poeira e fica jogando a seu favor, né? Porque ele diz, não, esse árbitro não pode, ele tá suspeito. Aí o árbitro vem e já entra pressionado. Claro. Olha, se eu vacilar, o Textor vai vir em cima de mim. Então, complicado a situação. Eu concordo que o lance foi discutível, na hora também achei que não foi falta. Concordo com você quando diz que o jogador não ajuda, né? E não ajudam fica nada. cavando a falta. Ali é o que o Fabrício Bruno fez foi tentar ganhar o lance. E não faria diferença alguma, porque o Botafogo estava ganhando, a gente vai falar sobre o jogo daqui a pouco. Mas só uma questão, ontem, na transmissão da Série B, aqui pela TV Brasil, aquele atacante da Ponte Preta, o Jé, né? J-E-H, ele simulou que levou uma cotovelada no rosto e ficou caído em campo. Como o lance não parou, ele levantou rapidinho e se posicionou e recebeu um lançamento, sofreu pênalti. Se ele ficasse parado lá, se tivesse sido uma cotovelada, nada disso teria acontecido, né? Mas o fato é que ele simulou e ficou evidente isso na câmera. Realmente você tem toda a razão. Mas o fato, Maurício, é que
A questão da arbitragem está levantando tanta polêmica e suspeita que o Renato Gaúcho deixou o banco. Pois é, né? Deixou o banco, tirou todo mundo, vamos embora, não vamos ficar aqui. Ali teve a questão envolvendo o Jailson Freitas, que é o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana, que agora há pouco saiu a informação que ele pode até ser banido do futebol, porque ele não poderia estar ali onde estava dentro de campo. No próximo jogo também para ficar como supervisor em campo, no próximo jogo do Grêmio, né? Pois é, uma polêmica. O Renato sempre mostrou ter um pavio curto, toma decisões assim fortes, mas realmente aconteceu. O que o Renato foi comprovado que realmente ele chegou, uma pessoa que foi uma interferência externa, algo que é proibido, e provocou essa expulsão no banco do Grêmio. Do Diego Costa. Diego Costa realmente é um fato para criar uma revolta. Já estava no fim do jogo também. Se tivesse no início do jogo, o Renato não faria isso. Mas já estava o jogo acabando, então você consegue levantar essa polêmica, consegue fazer um protesto mais forte. Na coletiva, o Renato foi lá, falou que só estava em consideração os jornalistas, que por ele já teria ido embora. Valorizou o Bahia, inclusive, a vitória. O Bahia tem um bom time, que apesar de ter perdido o Campeonato Baiano, é um time que tem investimento e a tendência de acertar e grande tendência de ficar uma Sul-Americana, brigar daí para cima. E o Renato fez o estilo Renato, né? Se a moda pega, vai ter jogo que vai acabar sem mais alguém um lance no banco, folclórico, né? Eu já vi, assim, o árbitro pedir pro time todo sair, mas só o banco eu não tinha visto, eu confesso que eu não me lembrava de ter visto um lance como esse. Acho que o Renato agiu errado, assim, por mais que ele tenha razão de que o árbitro baiano não deveria estar lá, o presidente da Federação Baiana, não era assim que ele tinha que resolver. Mas tudo bem, era um calor do jogo, na disputa, não estava muito feliz, estava perdendo o jogo, mas enfim, vamos aguardar aí. Se isso tem que ter desdobramentos, tem que ter punição. Se o árbitro, o presidente da Federação Baiana não era para estar lá, tem que ser punido, banido, como você falou. A notícia que circula agora é essa, né? Falando em posicionamentos e posições, quem está certo, Rodrigo? O Vasco ou o Ramon Dias? Tem um jogo de versões. Eu acho que aconteceu, eu gosto dessa versão, que as duas estão corretas. A história é feita de versões e não de fatos. É verdade, mas eu acho que é um encontro de versões aí para acontecer. Ou seja, eu acho que realmente o Ramon Dias disse aos dirigentes, eu não vou ficar, e no assodamento, até apressados para dar uma resposta imediata, porque foi uma derrota vergonhosa, dentro de São Januário, uma goleada. Havia essa pressa de dar uma pronta resposta para a torcida, para a opinião pública. Lançaram, tá demitido, mas isso já estava combinado com o Ramon. E o Ramon depois veio pousar que não. Eu achei muito estranho. É uma pena. É porque ele disse que quando conversou com os jogadores foi demovido da ideia. E quando resolveu dizer que continuava, saiu a nota oficial do clube. É, muito estranho. Mas uma pena, porque o Ramon fez um bom trabalho no Vasco. Ano passado fez uma campanha histórica, todo mundo já imaginava o Vasco como rebaixado. O Vasco tinha 1 ponto em todo o primeiro turno quando ele chegou e ele conseguiu fazer aquela virada histórica. Mas esse ano, desde o Campeonato Carioca, dava a mostra que ele não estava bem. Não sei se ele mesmo não queria mais ficar no Vasco. Há especulação agora, há uma vaga de técnico no River Plate, onde ele é super querido, super ídolo, e muita gente disse que ele estava querendo ir, talvez já esteja até sendo sondado. Enfim, mas foi mal no Campeonato Carioca, mexeu errado, fez invencionices, deu uma de professor Pardal, prometeu que o Vasco ia à final e não foi. E ontem, novamente, o time estreou bem, venceu o Grêmio, depois veio 2 derrotas, mas apesar das derrotas não estava jogando tão mal assim. Muita gente esperava que fosse repetir o time, de repente voltar o Payet, porque é o Payet, enfim. Mas veio com 4 mudanças e aí o time desandou, perdeu em plena jornada daquele jeito. Então foi nesse jogo de versões. Espera-se que o Vasco reaja rápido. Tem que reagir rápido, porque quarta-feira Copa do Brasil contra o Fortaleza, um adversário dificílimo. Depois o Atlético Paranaense lá. Depois o Atlético Paranaense, enfim, não tem tempo, chegou um novo diretor de futebol que já chega com essa missão, mas eu vejo poucos técnicos disponíveis no mercado que possam trazer aí uma resposta rápida. Fazer um trabalho rápido é difícil, né? Tem que ter uma paciência. coisa que chamou a atenção nessa história toda é porque das outras vezes todas que se pediu uma modificação no Vasco, a SAF demorou a reagir. Uma lentidão em todo o processo O e tal. Alexandre Matos reclamava disso. E agora foi muito rápido. Mas acho que como
ele falou, né? O Rodrigo falou. 4-0 em São Januário para o Criciúma tem que ter uma definição rápida. Já não tinha um clima bom para o Ramon Dias, por conta do que aconteceu no estadual, por conta daquela declaração que ele fez sobre a árbitra do VAR, falando que era uma mulher. É verdade. Isso aí, o clima já estava ruim. Se naquele momento a SAF se posicionou, o Vasco se posicionou contra o Ramon Dias, falou a posição histórica do Vasco, que é do combate a qualquer tipo de preconceito, se posicionou muito bem, ali, né? Até eu acho que ele expôs o Vasco. Sim. Né? Sim. Porque ele estava... Se ele fala isso fora do clube, se é um posicionamento dele pessoal, é outra situação. Ele estava de uniforme na coletiva, no momento oficial. Então o clima não era bom. Mas, como o Rodrigo falou, o Vasco tem que virar essa página para ontem, né? Porque tem que arrumar alguém, não sei quem vai chegar para assumir o Vasco. E eu acho que o Vasco ainda tem um problema, uma carência no elenco. Vai precisar ainda contratar numa próxima janela, tentar reforçar o time, porque o brasileiro, você vai perdendo pontos lá na frente, porque você vai contabilizando um pontinho aqui, um pontinho ali. Criciúma em casa era um jogo para 3 pontos, para você respirar melhor na tabela. Então você perde 3 pontos contra um provável futuro adversário lá embaixo. Então são jogos que você não pode deixar de pontuar, né? E as próximas rodadas são complicadas, né? Copa do Brasil, Fortaleza, um time certinho, que vem há muito tempo com o mesmo comando técnico, a equipe jogando em casa, estádio certamente lotado, embalado. Precisando decidir lá para não decidir no Rio. É bem complicado. Vem de uma vitória histórica sobre o Boca Juniors, no próprio Castelão. Então, Rodrigo, e aí nesse movimento todo, a torcida ontem gritou que... Ontem não, foi sábado, né? Sábado. Que não precisava mais da 777. O Pedrinho, presidente, vem se posicionando contrário à 777. E aí vem a notícia de Minas que o Ronaldo está vendendo a SAF do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço. O Vasco pode passar por esse processo ou não tem essa bala? Olha, eu acho que as SAFs é um capítulo ainda muito recente na história aqui do futebol brasileiro. A gente tem que esperar um pouco. Mas causa estranheza um clube, o presidente do clube, parte de sócios beneméritos, não terem acesso ao contrato. Ok, o Vasco não é uma entidade pública para, enfim, dar acesso a todo mundo. Mas um contrato sigiloso, que certas coisas não podem ser divulgadas, geram questionamentos. Acho que o SAF do Vasco foi uma SAF desesperada. O Vasco estava desesperado. Então, viu a luz no fim do túnel, é a SAF. Mas a SAF, eu não sei, você está vendo o Cruzeiro agora... Por que o Cruzeiro, o Ronaldo, melhorou um pouquinho o Cruzeiro, mas... Subiu da B para A. Está muito longe, o Cruzeiro ainda está muito longe do seu Cruzeiro que a gente conhecia uma década atrás. Enfim, a minha impressão é que é isso, os negócios estão à frente dos interesses do torcedor que quer conquistas, que é um time estável, que é um time brigando pelas primeiras posições. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco ainda para a gente ver a consequência das SAFs no futebol brasileiro e talvez elas não sejam definitivas. Pode-se perceber, de repente, não é esse o modelo para o futebol brasileiro. Outros times estão tendo muito mais cautela, como o próprio Flamengo, que até pensa em fazer uma SAF, mas com um capital acionário bem menor. Então, eu acho que a SAF tem que ter cautela. O Vasco não tinha outra alternativa, estava desesperado e aí entrou nesse negócio que me parece ser um negócio complicado. O Márcio Guedes, nosso comentarista, que infelizmente não está mais conosco, ele dizia que o Botafogo tinha de torcer para o John Textor se apaixonar. Que só assim, né? Exatamente, só assim entraria dinheiro no clube. E o Cruzeiro está negociando, no caso do Ronaldo, com o Pedro Lourenço, que é um empresário apaixonado pelo Cruzeiro. Né? Seria um caminho para o Vasco encontrar um apaixonado também? Um apaixonado milionário disposto a investir, né? Que é o do Atlético Mineiro também, a mesma situação. Tem que ser uma paixão com muitas cifras. Nós temos um apaixonado, mas não tem de onde tirar dinheiro. O caso lá do Cruzeiro, o Ronaldo, acho que ele começou a dar errado desde a chegada, né? Quando ele tira o Fábio, o ídolo histórico do Cruzeiro, prestes a completar uma marca histórica de jogos à frente do gol do Cruzeiro, aquilo ali a torcida já comprou um barulho contra o Ronaldo. E desde então, não emplacou. O time do Cruzeiro não emplacou em momento algum. Passou por muitas dificuldades, várias derrotas, custou a voltar para a Série A. Então, o Ronaldo, cruzeirense, odeia a administração do Ronaldo. Cruzeirense eu conheço deve estar feliz, então, com a venda. Está muito feliz. Eu conheço vários cruzeirenses, meus parentes lá de Minas, e o Ronaldo é uma unanimidade contrária. Não queremos ele. E agora vai vir o modelo do Galo, né? O modelo de um torcedor apaixonado, né? Não, e o Ronaldo Você conhece algum milionário vascaíno? O Vasco tem muito sócio
com bala. Sim. Mas para investir é outra história. É de uma outra ordem, quase um magnata, né? Mas no caso do Cruzeiro, o Ronaldo prometeu coisas também que não cumpriu, né? Prometeu um aporte de quase 400 milhões, aí depois ele falou, não é bem assim, 200, vai vir aos poucos, vai entrar sem agora. O próprio Vasco também sofreu desse problema, apesar de que eu acho que o Vasco entrou um certo aporte, acho que as contratações, algumas são questionáveis. Então é isso, a SAF, eu acho que as SAF ainda não são a solução para os times brasileiros, que infelizmente endividados, também o modelo antigo também não estava funcionando, tá muito endividados, administrações terríveis, né? Por mais que os governos tivessem dado vários investimentos, várias isenções, você vai para poder pagar em 500 vezes, mesmo assim não estava dando certo. Vamos aguardar um pouco para ver o que vai acontecer. Eu acho que o Vasco podia tentar fazer o modelo semelhante do Flamengo. O Vasco tem uma torcida, eu falo isso tem desde uma marca. sempre. Né? Se o Flamengo conseguiu, o Vasco pode conseguir, né? Mas o Flamengo estava mais organizado, né? Desde o início eu falo, fui contra, Rodrigo é testemunha, o Vasco tem torcida, tem patrimônio, tem história, tem títulos, não era para ter feito do jeito que foi. Ali, E o curioso da história é que quem vendeu sumiu, né? Você não ouve mais o Jorge Salgado, você não ouve mais o Carlos Osório, né? Cadê eles? Eles tinham que botar a cara agora e dizer, poxa, assim, vamos lá, vamos acreditar, o processo é esse, foi assim que aconteceu. Ou então, olha, a gente errou, desculpe. Né? Não era por Cadê aí. eles? Sumiram. Não, e a SAF do Vasco é menos despersonalizada, né? No caso do Botafogo, a gente vê logo o texto do Cruzeiro, a gente vê um Ronaldo, agora esse novo empresário chegando. No Vasco tem o Josh Wanders, tem alguns nomes, mas é um grupo, então a coisa fica mais difícil. Que não fica aqui. Exatamente. Bom, tem que dar um tempo para ver se vai dar certo. E o Tite, Maurício? Eita, isso aí eu desde que da chegada, eu não sou um daqueles apaixonados pelo Tite, que tem muita gente que é um estilo de jogo que não me agrada, é um estilo mais retranqueiro, mais defensivo, com 1-0 tá bom, a gente faz os 3 pontos. Eu desde o início achava que ele não tem o DNA rubro-negro, não ia, e a torcida não compra o Tite desde o início. Tudo bem, é um técnico bem conceituado, foi campeão do mundo pelo Corinthians, teve uma passagem mediana na seleção brasileira, teve o tal ciclo completo, mas não avançou. 2 Copas. 2 Copas do Mundo e não chegou nenhuma semifinal. Então isso, para um futebol brasileiro, é de médio para baixo. E no Flamengo, ele veio com essa história da ciência, de poupar, fez um jogo, a gente perdeu. Altitude é difícil, é muito difícil jogar na altitude, mas você já entrou para perder. Escalou, fez uma invencionice de botar 3 zagueiros sem nunca ter jogado antes daquela forma. Você vai apostar e o time entrou perdido. Logo de cara, 2 minutos, tomou um gol de cabeça, com a zaga batendo cabeça. E ontem botou um time para frente, um time considerado titular, mas o Flamengo estava aquele arame liso, né? Não machucava ninguém. Roda para cá, troca, vai. O último passe sempre dava errado. Finalizou, mas bola de perigo. Você passou o segundo tempo inteiro, teve 1 ou 2 bolas. Eu vi um levantamento do Arrascaeta. 2 jogos, nenhum passe e nenhum chute a gol. 2 jogos. Isso é preocupante, que começa tudo bem. Agora o próximo jogo, o Flamengo tem a obrigação total de vencer, né? Copa do Brasil contra o Amazonas, então entra, teoricamente é um jogo mais simples. Mas vai que dá um empate aí. A situação, esse ano tem eleição na Gávea, então o Landim diz que tudo bem, que o Tite fica até o fim, que é o técnico dele, mas se começar a complicar, achar que vai perder os votos ali, apesar de não ser a torcida em massa que vota, infelizmente, o Flamengo é um colégio eleitoral pequenininho diante da torcida de milhões de torcedores, né? Mas lá na Gávea é assim, entrou a crise, não dura 2, 3 rodadas, mas espero que isso não aconteça, né? Apesar de eu não ser fã do Tite, eu acho que já que apostou, vamos levar adiante, né? Você gosta do trabalho do Tite? No Flamengo, acho que ainda é cedo, né, para uma análise. Teve um campeonato... Chegou no final do ano passado, o Campeonato Brasileiro, aquela reta final, né? Deu até aquela impressão que o Flamengo ia disputar até o final, mas levou o Flamengo até o G4, que era a meta dele, né? Por mais que a torcida quisesse o título, mas era difícil, o Botafogo já estava muito à frente, o Palmeiras era o mais próximo. O Botafogo acabou atrás. Acabou atrás, mas, enfim, estava muito longe do próprio Palmeiras. Mas chegou lá na meta, que era dela, de chegar ao G4. O Flamengo chegou ao G4. E pegou um campeonato carioca que não deu para medir. O campeonato carioca realmente não é termômetro para quase nada, para muito pouco. E esses 2 jogos acho que foram atípicos. Não só pela altitude, pelo calor, né? Tivemos uma onda de calor, um jogo às 11 horas da manhã no Maracanã. Um jogo que, no meu entender, foi equilibrado.
Mas 11 horas também foi pro Botafogo, né? Sim, claro. Mas cada um que poderia... não poupou não pela Libertadores. Talvez essa questão de poupar é que tá estranho, né? Talvez ele tenha que rever isso, né? Ou seja, tem um plantel muito bom, né? Que dá o luxo dele de poder fazer essas coisas que ele faz. Desgastar. Mas talvez ele não poderia exagerar, né? aprender com o JJ, né? Tirar uma ponte, quem cansava, né? Ali saía, né? Talvez seja melhor, funcione melhor até para dar entrosamento pro time, porque cada um que entra um outro time aí não tem entrosamento, não tem aquelas coisas. Eu sou da ciência do Jesus, né? Joga na quarta, descansa na quinta, na sexta, no sábado e joga no domingo. Jogador... Tira 1 ou 2 no máximo, agora mudar muito. Mantém aquela espinha dorsal e vai que vai. Agora, Rodrigo, o Botafogo no ano passado começou a sua trajetória de esplendor numa vitória sobre o Flamengo. E terminou na derrota para o Flamengo, em casa, no Engenhão, né? Para o supersticioso, essa vitória é boa ou ruim? Eu gosto de um outro ditado que diz que a história não se repete 2 vezes, né? A primeira vez é uma tragédia e a segunda é uma farsa. Eu vejo o Botafogo mais maduro esse ano. Acho que tem um elenco melhor. O Botafogo, que liderou quase de ponta a ponta, perdeu essa ponta nas rodadas finais, é diferente desse Botafogo desse ano. Com jogadores mais fortes. O próprio Luiz Henrique, eu acho que é um jogador que tem carisma, um jogador que assume o protagonismo que o Botafogo precisa. Mudou muita gente, né? Talvez são poucos remanescentes daquele time. Tem o Eduardo, tem o Tiquinho que agora sofreu uma lesão, não está jogando. Acho que eu vejo um Botafogo que pode aspirar coisas melhores esse ano do que ano passado e não ser uma surpresa como o ano passado foi. E o presidente está no gol, né? E o presidente está jogando muito bem nos bastidores, né? A gente começou falando disso, né? Dessa pressão que ele faz pela arbitragem. Não sei se em dado momento essa onda que ele está fazendo, por enquanto favorável a ele, pode reverter ao contrário. E o Diniz, Maurício? Corinthians 3-0 em cima do Fluminense. O Diniz, ele se segura... Resiste ainda? A Libertadores ainda está muito, muito recente, né? Acho que vai resistindo por aí, mas é aquela coisa, do Diniz é o jogo que todo mundo já sabe, né? O Fluminense não muda, não tem uma toquinho para cá, para lá, e não tem uma alternativa a esse esquema tático. Isso que vem incomodando bastante a torcida do Fluminense, mas eu acho que o fato histórico da conquista da Libertadores ainda dá um pouco de sobrevida para o Diniz no Fluminense, apesar dos resultados não estarem sendo bons, o Fluminense não ter conseguido chegar a uma final no campeonato estadual, algo que aparentemente parecia certo. Que não deu. Então, tem bastante já problemas lá para o Diniz resolver. Vamos ver se ele encontra uma solução. O Fluminense tem um time que dá para acertar, para ajustar, não é para ficar nesse desespero lá embaixo, não. Hoje no Brasileirão, os 4 times do Rio, pelo que a gente conversou aqui, não estão muito bem, à exceção do Botafogo. E Palmeiras e Atlético Mineiro vão se sobrando aí com relação a eles. Seriam os favoritos hoje ou o Flamengo ainda entra nesse bolo? Não, entra por conta do time do Flamengo, né? Se acertar, se embalar, se o Tite conseguir acertar, não ficar, sei lá, poupando muitos jogadores por conta da Libertadores, o Flamengo vai enfrentar um problema grave, aí sim, por conta da Copa América, que vai perder praticamente o elenco todo do time principal, né? Porque são convocações para Chile, para Uruguai, para a seleção brasileira, que deve acontecer também, então o Flamengo vai ter essa dificuldade. Mas tem time para brigar lá em cima. O Palmeiras é aquela coisa do Abel, que tem o time na mão, consegue viradas espetaculares, é o melhor treinador em atividade aqui no Brasil, vem fazendo isso ano após ano, temporada após temporada, se mantendo. O Atlético Mineiro está também vivendo uma boa fase, o Scarpe decolando. Então, acho que o Atlético vai nessa briga lá para cima. O Palmeiras vai brigar lá em cima. E o Botafogo, eu acredito que consiga também ficar brigando nesse patamar superior da tabela. O ano passado teve a perda do treinador, isso aí que começou a implodir. Foram jogadores que pediram para tirar. O Laje. São muitas competições. Nesse início, eu vejo o Atlético um futebol bonito e realmente o Scarpa melhorando. O Scarpa também é outro motorzinho, né? Como o De La Cruz é no Flamengo, o Scarpa, ele faz todo mundo jogar melhor, né? O Paulinho tá jogando muito bem, o próprio Arana voltou a jogar, ganhou o título estadual e realmente tá jogando um futebol vistoso, bonito, ofensivo, bem vertical. Mas o Milito chegou há pouco tempo, né? Eu acho que o Milito não tem nem 10 jogos ainda à frente do Atlético Mineiro. Assim, são uns 7 ou 8 jogos. Então, é um começo de trabalho.
eu vejo o Flamengo nesse momento um pouco atrás, tanto de Atlético Mineiro quanto do Palmeiras, mas certamente vai brigar, ou pelo menos no Campeonato Brasileiro. Eu aposto mais o Flamengo no Campeonato Brasileiro, até pelo estilo do Tite, mais regular. O Tite é de maratona. Eu não sei se ele é de corrida de 100 metros, então eu acho que eu tô... E o Botafogo fecha o teu G4? Talvez feche o G4. Vamos aguardar. Mas o Atlético Mineiro está jogando um futebol bem bonito, realmente. E foi só um pitáculo do Fluminense. O Fluminense, e todo mundo fala que tem um time muito de velhos e tal, né? O pessoal até fica ofendido de aposentados, até porque o Fábio é um jogador extraordinário. O próprio Felipe Melo, que ontem não teve uma boa atuação, passou direto, como o pessoal do Corinthians está brincando. Ele tem feito boas partidas. Mas essa questão dessa festinha, porque o Fluminense precisava muito desse sangue novo aí, do Alexander, John Kennedy, é uma molecada que vinha e injetava um ânimo que aquela experiência desses jogadores precisa, né? Ou seja, é antiga essa mescla da juventude com a experiência, e eu não sei como é que isso vai ser contornado aí depois desse problema, dessa indisciplina dos jogadores. Vamos aguardar um pouco, mas o Fluminense ano passado, que todo mundo também, o Fluminense foi a surpresa que deu certo ano passado, e muita gente acha que o Fluminense já deu o que tinha que dar, não vai repetir a mesma performance da temporada passada. Essa listinha só incluiria o Atlético Paranaense, que acho que o Cuca está começando a acertar lá o Atlético Paranaense. E é o ano do centenário do Furacão também, tem um aspecto simbólico, está jogando Ele bem. Em casa, o Atlético Paranaense tem um histórico muito bom, costuma praticamente vencer todos os jogos, então eu colocaria ele nessa briga aí. Muito bem lembrado. Maurício de Almeida, obrigado pela participação. Obrigado a você também, Rodrigo Ricardo. Obrigado a você que nos acompanha. Aciona o sininho para receber a notificação, se inscreve no canal, manda uma mensagem, compartilha. A gente gosta muito de falar com vocês. Um abraço.